vamos contar mais uma das histórias maravilhosas sobre a perfeição da sabedoria, do venerável Nagarjuna. A história de hoje é sobre a perfeição da generosidade. Hoje falaremos sobre a consumação do paramita da generosidade nos dois tipos de corpos do Bodhisattva. Além disso, o Bodhisattva possui dois tipos de corpos. O primeiro é o corpo produzido a partir do karma das aflições. O segundo é o corpo do Dharma. A consumação do paramita da generosidade em ambos os corpos é o que se intenciona ao consumar perfeitamente o paramita da generosidade. Pergunta: o que significa a consumação do paramita da generosidade dentro do corpo produzido a partir do karma das aflições? Resposta: isso se refere a quando a pessoa ainda não ganhou o corpo do Dharma e quando as aflições ainda não foram encerradas. A pessoa se torna capaz de dar completamente tudo o que possui, tanto interna quanto externamente, incluindo todos os tipos de objetos preciosos, incluindo sua cabeça, olhos, medulas, cérebro, país, riquezas materiais, etc. Fazendo isso sem que sua mente se mova ou se afastando disso. A primeira história de hoje se chama O Rei Sarvada se entregou. Isso também é exemplificado pelo rei Sarvada. E Sarvada, o seu nome significa dar tudo. Então esse rei foi vencido por um país inimigo e então fugiu e se escondeu nos confins da floresta. Ele encontrou um Brahmane de um país distante que buscava receber esmolas dele. Quanto a si mesmo, seu país fora esmagado, sua família exterminada e ele forçado a fugir sozinho e se esconder. Por sentir pena das dificuldades do Brahmane, por ele ter vindo de tão longe e ainda assim não ter obtido nada, ele disse ao Brahmane: eu sou o rei Sarvada. O novo rei enviou homens que estão se esforçando para me encontrar. Ele imediatamente se amarrou e se entregou ao Brahmane. Então o Brahmane o entregou ao novo rei e recebeu grande riqueza e tesouros como recompensa. Isso é o que se entende por a consumação do paramita da generosidade através do corpo produzido a partir do karma das aflições. A segunda história de hoje se chama O Príncipe Chandraprabha se sacrifica. Isso também é ilustrado pela história do príncipe Chandraprabha, que saiu para passear quando um leproso o notou, apresentou-se em frente à carruagem e se dirigiu a ele dizendo: Senhor, meu corpo adoeceu com uma doença grave que causa intenso sofrimento e me faz sentir terrivelmente atordoado e atormentado. O príncipe está viajando por prazer. Trazeis felicidade apenas para vós? Que o príncipe produza grande amor benevolente e traga piedade à mente. Eu vos imploro, posso receber uma cura que me salve? Quando o príncipe o ouviu, consultou seus médicos sobre o assunto. O médico respondeu: seria necessário obter o sangue e a medula de um homem
que desde o tempo do nascimento cresceu sem nenhum ódio. O sangue seria aplicado topicamente e também bebido. Se alguém procedesse dessa maneira, a doença poderia ser curada. O príncipe pensou consigo mesmo: se tal pessoa existe, ela deseja viver e preza sua própria vida. Como essa pessoa poderia ser encontrada? Além de mim, não há lugar onde tal pessoa possa ser encontrada. Ele então chamou um serviçal, um chandala, e deu ordem para que ele viesse e o instruiu para arrancasse a carne de seu corpo, quebrasse seus ossos, extraísse sua medula, espalhasse no corpo do homem doente, e então que ele tomasse seu sangue e o desse como uma bebida para o leproso. Desta mesma maneira, alguém desiste de todos os tipos de coisas, corpo físico, riquezas, etc., e ainda assim não age com mesquinhez, tratando esses sacrifícios como se fosse apenas jogar fora grama ou madeira. A pessoa contempla as coisas que são dadas e percebe que elas existem apenas com base nas causas e condições. Quando alguém busca encontrar a sua realidade, ela nunca pode ser encontrada. Tudo é caracterizado por ser puro e como nirvana. E assim isso prossegue até que se perceba a paciência pelo não surgimento dos fenômenos. Isso é o que significa consumar o paramita da generosidade, enquanto estando em um corpo produzido pelo karma das aflições. Como o Bodhisattva do corpo do Dharma cultiva o paramita da generosidade para a consumação, em seu corpo carnal, na etapa posterior ou avançada da prática, o Bodhisattva atinge a paciência do não surgimento dos fenômenos. Ele renuncia ao corpo carnal e ganha o corpo do Dharma. Nos 6 destinos e ao longo das 10 direções, ele cria corpos transformacionalmente em resposta ao que é apropriado, e assim passa a transformar os seres. Ele fornece todos os tipos de joias preciosas, roupas, bebidas e alimentos como presentes para todos, e adicionalmente dá exaustivamente tudo o que possui interior ou exteriormente, incluindo sua cabeça, seus olhos, sua medula, seu cérebro, seu país, riquezas, etc. A terceira história de hoje se chama A Vida Passada de Buda como um Elefante. Um caso em questão é o do Buda Shakyamuni, quando ele era um elefante branco de 6 presas. Um caçador o emboscou e atirou nele com flechas envenenadas. A manada de elefantes correu em sua direção com a intenção de pisotear o caçador até a morte. O elefante branco usou seu próprio corpo para defendê-lo, protegendo aquele homem e tendo pena dele como se fosse seu próprio filho. Ele ordenou que a manada de elefantes se afastasse e então calmamente perguntou ao caçador: "Por que você atirou em mim?" Ele respondeu: "Eu preciso de suas presas." Imediatamente, seu sangue e sua carne expeliram espontaneamente todas as 6 presas de suas órbitas. Ele então usou sua tromba para pegá-las e entregá-las ao caçador. Embora isso tenha sido descrito como o corpo animal de um elefante, em um caso em que a mente é usada dessa maneira, deve-se perceber que esse elefante não poderia ter surgido
como retribuições pelas ações kármicas típicas dos animais. Em nenhum lugar entre os dharmas daqueles no caminho do Arahant existem práticas mentais desse tipo. Deve-se perceber que este era um bodhisattva do corpo do Dharma. A quarta história de hoje se chama O Elefante, o Macaco e o Pássaro Kapinjala. Houve uma época em que as pessoas em Jambudvipa não sabiam o que fazer para prestar a devida reverência e respeito aos que são mais velhos. Os virtuosos falavam para transformá-los, porém não conseguiam convertê-los. Nesse momento, um bodhisattva se manifesta como um pássaro Kapinjala. Esse pássaro tinha 2 amigos íntimos. O primeiro era um grande elefante e o segundo era um macaco. Todos eles viviam juntos em torno da base da árvore pipala. Eles estavam se perguntando uns aos outros, adivinhando: não sabemos quem entre nós é o mais velho. O elefante disse: no passado eu via esta árvore quando era mais alta do que a altura da minha barriga. Agora ela está tão grande. Disso posso deduzir que eu devo ser conhecido como o mais velho. O macaco disse: no passado eu me agachava no chão e com a mão agarrava o topo da árvore. Disto posso deduzir que eu deveria ser reconhecido como o mais velho. O pássaro disse: no passado, eu me alimentava dos frutos dessas árvores pipala na floresta. A semente então saiu com minhas fezes e, como resultado, esta árvore cresceu. Posso deduzir que eu devo ser reconhecido como o mais velho. O pássaro continuou dizendo: sendo quem nasce primeiro e o mais velho, de acordo com a ética, devo receber a oferenda. De imediato, o grande elefante carregou o macaco nas costas e o pássaro ficou em cima do macaco. Eles viajavam por toda parte desta maneira. Quando todos os pássaros e animais observaram isso, eles perguntaram: por que vocês estão andando dessa maneira? Então eles responderam: queremos demonstrar com isso uma expressão de reverência e oferendas àquele que é o mais velho. Os pássaros e as feras todos aceitaram este ensinamento e praticaram tal reverência e conduta ética. Eles não invadiam mais os campos do povo e não prejudicaram mais a vida de outros animais. As pessoas ficaram perplexas com o fato de que todos os pássaros e feras não se envolviam mais em atividades nocivas. Os caçadores foram para a floresta e observaram que o elefante carregava o macaco e o macaco carregava o pássaro, e que aquilo transformou as criaturas através do cultivo do respeito, de modo que todas as criaturas cultivaram a bondade. Os caçadores transmitiram isso para o povo do país. Todas as pessoas celebraram isso e comentaram: os tempos estão ficando pacíficos. Embora sejam apenas pássaros e feras, ainda assim eles possuem a benevolência. E assim todas as pessoas também se basearam nisso. Todos eles cultivaram reverência e respeito. Desde os tempos antigos até hoje, este ensinamento transformador fluiu por uma miríade de gerações.
Deve-se saber que isso foi causado por um Bodhisattva com o corpo do Dharma. Além disso, o Bodhisattva do corpo do Dharma, em um único momento, pode gerar, através da transformação, incontáveis corpos com os quais ele faz oferendas aos Budas das 10 direções. Ele é capaz de, em um único momento, criar transformacionalmente um número incomensurável de riquezas e joias que fornecem abundância aos seres. Ele é capaz de ensinar o Dharma universalmente aos seres, em um único momento, de acordo com suas disposições, sejam avançadas, intermediárias ou principiantes. E então, ele persegue dessa maneira até sentar-se debaixo da árvore Bodhi para atingir a Buddhidade. Todos os tipos de exemplos como esses constituem o que se entende por consumação do Bodhisattva do corpo do Dharma na prática do Paramita da generosidade. Pontos para ponderar sobre essas 4 histórias da consumação do Paramita da generosidade. Primeiro ponto. De acordo com a essência do Paramita da generosidade, o que é que o Bodhisattva não pode doar? O Bodhisattva pode doar completamente tudo o que possui, tanto interna quanto externamente, incluindo todos os tipos de objetos preciosos, incluindo sua cabeça, olhos, medula, cérebro, país, riquezas, etc. Bodhisattva pode doar absolutamente tudo. Segundo ponto para ponderar. O que o Bodhisattva o pássaro Kapinjala, doou aos seres? Através do corpo transformacional do Dharma, ele doou aos seres o ensinamento sobre respeito, reverência e conduta ética. Sua doação foi uma doação do Dharma. E o terceiro ponto para ponderar. Qual a diferença entre o Bodhisattva do corpo produzido através do karma das aflições e o Bodhisattva do corpo do Dharma? Se os dois fazem doações, qual é a diferença? A intenção e a potência são o que diferem. Primeiro, a intenção, a pureza da mente com a qual se doa. No caso de um Bodhisattva do corpo, produzido através do karma das aflições, ele doa, mas ainda tem apego ao eu. Já o Bodhisattva do corpo do Dharma doa, mas sem apego ao eu, pois já realizou o não-eu. Em segundo lugar, a potência é diferente. Enquanto que um Bodhisattva do corpo produzido pelo karma das aflições possui apenas um corpo e ainda doa com apego ao eu, a potência ainda é pouca, comparada à do Bodhisattva do corpo do Dharma, que pode surgir transformacionalmente com inumeráveis corpos em incontáveis lugares e doar o Dharma aos seres em um único instante. Portanto, vamos tomar como nosso modelo ideal a consumação do Paramita da generosidade e praticar o sendeiro do Bodhisattva. Namo Pho